E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, né? E muitos de vocês me pediram para comentar sobre esse vídeo aqui, onde um repórter é injustamente preso, falsamente acusado no Canadá. E como houve muitos pedidos aí pelo Instagram, no YouTube e tudo mais, não tem como eu ignorar. Então vamos lá, vamos falar sobre isso, mostrar aqui o que aconteceu, para quem não sabe ainda da notícia. Vou compartilhar aqui o comentário de um canadense sobre isso e também um comentário de um brasileiro que mora no Canadá há muitos anos e está decepcionado com isso, tá? Bem, para quem não me conhece, eu estava no Canadá até poucos dias atrás, pela segunda vez em 2023, né, que acabou de passar, e também já morei por alguns anos no Canadá. Tá? Eu falava muito bem do país, só que em tempos recentes o país mudou. Infelizmente eu tenho que passar informação para vocês, não tem como mais ficar falando bem do Canadá, que não existe mais. Infelizmente esse novo Canadá é bem diferente daquele que eu conheci quando eu morava lá até 2008. Bem, o que nós vemos aqui? Né? Um repórter, né, da Rebel Media, ele se aproxima da vice-primeira-ministra, né, do governo Trudeau e pergunta, né, faz algumas perguntas. Uma delas foi por que vocês estão apoiando nacionalistas islâmicos? O que é um pouco irônico, né? Num governo que é tão progressista, né? Que é tão a favor das pessoas LGBT e tudo mais, eles estão apoiando um grupo nacionalista islâmico que é totalmente contra tudo isso, né? Então, não faz sentido, né? E muitos canadenses se sentem traídos por isso. Aqui o vídeo. Why is your government supporting Islamo-nationalism? Aí, ó, ele esbarra no policial. E aí, ó, o policial só fica repetindo, né? Você está sendo preso por agressão. Que agressão que esse idoso fez? Ele estava com as duas mãos ocupadas, microfone numa mão e papéis na outra mão. O policial esbarrou nele propositalmente e falsamente acusou o repórter idoso de agressão. Ainda bem que tem câmeras, né? E prendeu. Né? De fato, o repórter foi preso, algemado, a câmera mostrou tudo isso, deu uma repercussão enorme no Canadá, porém, há muitas notícias sendo censuradas no Canadá, pelo bem da democracia. Sim, há muitas notícias sendo censuradas. Claro, eles não vão usar a palavra censura, mas esse tempo que nós estávamos no Canadá, nós vimos muitas postagens em diferentes redes sociais que apareceram uma mensagem dizendo que esse conteúdo não está disponível para quem mora no Canadá. Censura? Claro, muitos vão dizer que não é censura, é apenas o governo canadense querendo proteger os canadenses e a democracia. Eu acho que não. Só que agora isso aí teve uma repercussão internacional, tem isso aqui traduzido também, tem muitas pessoas publicando aqui com a tradução em português, mas basicamente isso, né? O repórter foi preso por fazer o trabalho dele, não ofereceu ameaça nenhuma, né? Era um idoso com as duas mãos ocupadas ali, não tem como o policial alegar que ele deu um soco ou que ele tinha uma arma ou algo assim, né? Então foi uma acusação totalmente falsa e fabricada. E a primeira coisa que eu digo aqui, né? Esse pessoal aí do amor, né? Digamos assim, que estão sempre condenando a polícia e defendendo o criminoso. Onde que eles estão agora? Porque dessa vez especificamente, esse policial é que está errado. Ele é que pegou pesado. E aí? Cadê o pessoal aí para condenar esse policial e, sabe, estar a favor aí desse idoso que foi preso injustamente? Não, porque esse idoso estava fazendo perguntas inconvenientes que vão contra a narrativa aí do pessoal do amor. Ou seja, eles preferem muito mais defender a narrativa do que a pessoa. Então, quando convém, não, esse policial especificamente ele não é malvadão, não. Esse policial especificamente ele é bonzinho. Esse aí a gente não vai atacar, não. Agora, quando é o policial que prende o bandido, né, ou né, o usuário de droga agressivo, que é muito comum no Canadá, não. Aí, esse policial agora, ele violou os direitos dos direitos humanos. Então, nisso vocês vão entendendo como esse pessoal está muito mais preocupado com narrativa, com defender narrativas nefastas, e não pessoas, e não minorias, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui. Tá, o que mais que eu anotei aqui, eu tenho que ler o comentário aqui de um brasileiro. Só um pouquinho aqui que eu anotei aqui.
Pronto, é um comentário longo, tá? E tem algumas respostas aqui, eu vou ler para vocês. Mas esse comentário aqui, ele foi feito numa versão traduzida aí desse vídeo, desse caso aí que viralizou, né? Do repórter sendo preso injustamente. E aí alguém comentou assim: morei no Canadá 7 anos e resolvi ir embora. O país está em rápido declínio. Posts como esse, quem mora lá não consegue ver devido ao bloqueio das redes sociais pelo governo. É o que eu falei para vocês. E é o que nós vimos estando lá no Canadá mais uma vez. Continuando aqui. Liberação de drogas causando o caos nas grandes cidades. Impostos altíssimos. Trudeau ainda inventou o tal do carbon tax, né, que seria uma taxação do carbono. Balela. Né? O que fez o combustível e tudo mais subir de preço ao longo dos seus 8 anos de governo. Mas o Trudeau tem que seguir essa agenda. Eu nem sei se eu posso culpar diretamente ele por isso. Né? Ele está simplesmente seguindo a agenda do Fórum Econômico Mundial. Né? Além disso, o governo esquerdista de Trudeau tem a meta de levar 500 mil novas pessoas por ano para o país. Porém, não há estrutura de saúde e habitação para tal. O que já causou o caos generalizado no setor de habitação, com milhares de pessoas morando nas ruas. O Canadá está se tornando um país de extrema esquerda, com bolsões de terceiro mundo nas grandes cidades. Última frase dele: Canadá já era. Será que eu uso essa frase como título desse vídeo? Eu vou pensar. Não postei o vídeo ainda, né? E aí muitas pessoas respondem aqui, tá? Tentar enfiar isso na cabeça dos esquerdistas brasileiros não dá, porque eles apoiam tudo isso. Pois é, e o Canadá tá cheio desses que vão comentar aqui defendendo, como um dos comentários recentes, né, dizendo: está reclamando do Canadá? Então vá morar. E aí ele passou uma lista de países extremamente pobres como o Afeganistão. Pois é, cara, eu tô comparando o Canadá com o Canadá. Quando eu morava lá em 2008 não era assim. Até 2014 não era assim. 2015 começou a piorar um pouquinho. Até 2019 não tá tão bom, mas ainda não tá tão ruim. Cara, chegou 2020, algo aconteceu. Não lembro o que, mas algo aconteceu que de 2020 para 2022 o Canadá, que já estava caindo um pouquinho, fez assim. E até onde que vale a pena você ficar usando esse argumento? Mas ainda tem um salário maior que o do Brasil. Mas ainda não tá tão ruim quanto o Brasil. Depende da sua situação no Brasil, né? Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Se no Canadá, país desenvolvido com educação, saúde e segurança plena, está assim, nós aqui estamos lascados. Pois é. Sim. Cara, essa história vai longe, essa história vai muito longe. Agora tá aqui o comentário de um canadense. Tá aí, ó, que foi postado aí, nem lembro em qual vídeo eu cliquei. Foi o da CBC. Foi o vídeo da CBC. Eu tenho vergonha de ser canadense. Estou feliz que os meus avós não estão mais aqui para ver o que o país que eles lutaram para defender se tornou. Aí é triste de fato, né? E agora você vê lá, o bisavô que lutou na guerra, lutou pelo país, o avô também, pagaram impostos, os que estão vivos ainda, vê todos os impostos deles sendo usado aí para isso, ó. Para você incentivar cada vez mais o uso de substâncias intoxicantes pesadas que destroem o cérebro das pessoas. E agora, ó, cada vez mais pessoas morando nas ruas. Não, pessoal, isso aí não é Los Angeles, não é a Cracolândia em São Paulo, isso aí é Toronto. E estaria muito pior se não fosse, sabe o quê? As maravilhosas políticas de Trudeau. Não. Se não fosse o inverno. Toronto só não está ainda como Los Angeles porque a natureza não deixa. Cara, porque senão, ó, isso aqui ia estar muito pior. Isso não é... Eu tentei verificar aqui, mas isso não foi feito durante a pandemia, porque de fato houve muitas pessoas aí morando em barracas durante a pandemia, mas não, isso aqui é recente. Centro de Toronto, veja só como está, sem contar as pessoas que estão dormindo na rua. O que é muito mais triste ainda de ver, num frio negativo. É pior ainda, é triste ver o que o Canadá
se tornou. E claro, eu tenho muito dó das pessoas que simplesmente não têm onde morar, certo? Porém, há outras, como o exemplo que eu vou citar aqui, que aí fica difícil ter dó. Lá vai eu compartilhar mais uma história triste. Pouco mais de umas semanas atrás, estávamos em Toronto, né? Eu, meu sobrinho de 9 anos, minha irmã, minha esposa, entramos lá na lojinha de produtos baratos, né? Tipo lojinha de chinês. Dolorama é o nome, tá? Vende produtos ali por menos de $5. Foi só eu entrar lá, eu já vi uma comoção ali e uma mulher alta, forte, canadense, totalmente fora de si, sob efeito de drogas e pelo cheiro, obviamente morava na rua e fazia suas necessidades nas roupas velhas que ela estava vestindo e estava agredindo fisicamente um idoso. Sim, um senhor idoso, provavelmente também canadense, eu não sei, sendo agredido, chutado. Ela estava literalmente chutando o velhinho e brigando e insultando-o verbalmente e fisicamente. E todo mundo ali olhando, eu fiquei perto assim, não me envolvi, mas fiquei meio que de olho assim, pô, eu não vou também... Se essa mulher saca uma faca aí, como muitos fazem, e vai atacar o velhinho, pô, eu também não posso assistir isso e não fazer nada, né? Só que se eu intervir, eu é que vou preso? Putz, cara, aí fica uma situação complicada, né? Mas pessoal, isso é muito comum. E aí depois ela foi lá pro caixa e ficou lá enchendo o saco das pessoas, não deixava algumas pessoas saírem da loja. E nós ficamos esperando essa mulher, vítima da sociedade, sair do caixa para a gente poder passar e pegar isso, né? O meu sobrinho de 9 anos ali tendo que ver tudo aquilo. E enfim, a gente conseguiu sair e fomos pro café ao lado, pro Tim Hortons. Pois, como esperado, ela foi pro Tim Hortons, pegou lá a barraquinha dela, os cobertores extremamente fedorentos, com um cheiro terrível de urina, e a mulher, sob efeito de drogas pesadas que destroem o cérebro, entrou lá. Eu não sei o que ela fez, mas a gente simplesmente saiu. A minha esposa até, quando viu, se apressou para sair, derrubou o café quente na mão, se queimou lá, mas enfim. Isso é comum. Isso é o novo Canadá, isso é totalmente comum. Ok, não tem 2 manos numa moto no Canadá, como tem no Brasil, tá? Até porque andar de moto no frio é complicado. Mas tem esse outro problema. A gente vai debater aqui qual que é pior. Cara, os dois são ruins. Tudo bem, 2 manos numa moto pode ser fatal. Pode ser pior, mas a gente vai esperar o Canadá ficar pior do que 2 manos numa moto em São Paulo? Para você falar que eu acho que piorou um bocadinho aqui nos últimos 10 anos. Eu não vou esperar isso acontecer. Eu estou comparando o Canadá de 2024 com aquele de 2014, de 2008, quando eu morava lá, que realmente era um lugar muito, muito bom. Espero que volte a ser, mas infelizmente... Isso que eu mencionei agora é cada vez mais comum. O que isso tem a ver, Rafael? Você começou falando do repórter que foi preso e agora está falando aí dos cracudos. Cara, tudo isso está conectado. Esses governos que dizem que são do amor e tudo mais, quando eles entram no poder, essa é a agenda. Não precisava ser assim. Você poderia ter um governo que vai dizer, pessoal, é o seguinte, eu vou distribuir renda, tá? Tem muita gente rica, muita gente pobre, eu vou distribuir. Beleza, a gente pode até discordar, mas por que tem que liberar essas substâncias pesadas que destroem o cérebro? Por que tem que tolerar a criminalidade nesse ponto? Não precisa ser assim. Mas também não é por acaso. Ou seja, você que está votando aí nesse bosta aí desse Trudeau maldito, pensando só que ele vai ajudar um imigrante ou que ele vai distribuir riqueza, tem muita gente pobre. Não é só isso. Não é só isso. Até, eu não posso nem falar a palavra aqui, mas sabe, pessoas que cometem atos terror, né, e depois termina com ista, até isso esse cara apoia diretamente, mas a mídia passadora de pano, né, a Globo do Canadá, não vai falar isso pra você. E mesmo que a mídia internacional fale isso, o canadense não vai conseguir ver porque a mídia é controlada no Canadá. É bizarro, né? Então assim, você tem todo um pacote ali com 100 medidas. Você só olha para aquelas 5 medidas que te agradam, vota naquilo pensando que é só aquilo que você vai ter. Só que não, daqui a pouco você vê um monte de coisa ruim acontecer e pensa, cara... Por que tem tanto cracudo na rua? Por que tem tanta violência? Por que a polícia não fez nada quando eu fui assaltado? Porque você votou nisso, seu imbecil. Isso não vale só para o Canadá, vale para o Brasil também. Eles só mostram as coisas boas. Ó, isso aqui que você vai ter, vote no político do amor e você vai ter esse pacotinho aqui de medidas bonitas, defender os pobres e tudo mais, gerar empregos, olha que maravilha. Mas o que está por trás ali, a mídia não vai te falar. Pelo menos não a tradicional, né?
Eu tô aqui falando para você, né? E o pessoal do amor aí tá me chamando de fascista nos comentários. Vai entender, né? Como se fosse eu aqui que tô defendendo um grupo lá em Israel, né? Contra Israel, o grupo que extermina judeus e gays, né? Eles defendem isso. Mas não, eu é que sou o cara aí, o fascista e o nazista, né? É isso. É bizarro. Pessoal, olha, quer se proteger de tudo isso, não só do que está acontecendo no Brasil, mas no Canadá também, se você mora nessa merda ainda, vamos ter uma aula aqui, gratuita, para você aprender a aplicar a teoria das bandeiras. O que é isso? É você se defender do que os países têm de ruim, se proteger do que cada país tem de ruim e aproveitar o que cada país tem de bom, certo? Coloca o Brasil aí nesse meio, quanto mais países você coloca ali na sua estratégia, mais livre você é. Porque depender de um país só, infelizmente, não vai te trazer liberdade. Quer você seja de esquerda, de direita, libertário, enfim, se você depende de um país só, você está preso. Quer saber como aplicar isso? Deixe seu e-mail aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, coloca lá seu e-mail, quando a aula fica pronta, vamos avisá-lo, você vai poder participar e aprender os principais passos para você se proteger de toda essa loucura que está acontecendo aí em 2024. Valeu, pessoal, peço desculpas aí pelos palavrões e vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu falo que 2024 vai ser um ano explosivo. Preparem-se. Até mais.